Olá, seja bem-vindo ao nosso treinamento. Eu sou a Adriana Rodrigues, especialista em sobrancelhas e faço parte do núcleo de professores da Eclépsia. A Eclépsia é uma empresa brasileira que está há 19 anos no mercado. Somos especialistas em produtos de sobrancelhas como rena, coloração sem amônia, que é a primeira coloração gel sem amônia do Brasil, e também em produtos Brown. Esse treinamento é especial para mostrar, apresentar o nosso kit Brown, para tirar algumas dúvidas de você que é profissional e já faz uso da técnica. Então vamos lá? Eu vou começar o nosso treinamento com uma parte teórica e depois parte prática. Então, o que é o Brow Lamination, tá? É uma técnica que realça as sobrancelhas naturais por meio de um processo químico com dois principais produtos, tá? Ele vai valorizar os fios, oferece um aspecto ou mais selvagem ou alinhado, melhora a espessura, baixa aquele volume projetado, mas também oferece uma sensação de volume em questão a quantidade de fios, porque você consegue dar melhor direcionamento para eles. O processo químico ocorre com dois produtinhos, tá? Sendo que o alinhador Brow ele é conhecido no mercado como passo 1 e o Neutralize Brow é conhecido como passo 2. E o que eles fazem? O passo 1, que é o alinhador Brown, ele rompe as pontes de disulfeto, dando maleabilidade ao fio, e é por isso que você consegue fazer ali o direcionamento. E o passo 2 vai interromper a ação do passo 1 de forma controlada para que o fio se mantenha íntegro, que mantenha com qualidade. Bem, o processo ele pode nos oferecer aí 3 tipos de serviço, tá? Que é o alinhamento, quando a gente faz só o direcionamento dos fios, o alisamento, para poder alisar aqueles cachinhos, aqueles fiozinhos que ficam enrolados, sabe? E a laminação, que é igual aqui a nossa foto da modelo. Então, o procedimento, eu vou começar com a higienização dos fios. Então, eu vou utilizar um mousse de limpeza da Eclépsia. Aqui tá maravilhoso, ele contém pantenol, rosa mosqueta. E depois eu vou utilizar o tônico adstringente. Por quê? Porque ele vai auxiliar ali na remoção de resíduos, caso tenha algum tipo de sujidade ali, o resíduo do próprio mousse, algum tipo de oleosidade, então ele vai ajudar nessa remoção e sem contar que ele equilibra o pH da pele. Então, a gente vai pegar o passo 1, que é o nosso alinhador Brown, vamos aplicar ali nas sobrancelhas. Você pode já ir direcionando os fios ou não. Você vai colocar o plástico filme, tá? Porque daí ele vai garantir ali um pouquinho mais de performance no produto, tá? Vai garantir ali a velocidade de reação. E eu gosto de utilizar essa escovinha interdental. Por quê? Porque a escovinha comum, ela se torna um pouco abrasiva, pode fazer com que a pele, fique sensibilizada ao passar. Então essa escovinha, ela é um pouco mais delicada, vamos chamar assim. Em questão de tempo, tá? Aqui eu coloquei estimativa de tempo, porque a gente já sabe, que o procedimento de brow e de lash, ele só tiver esse pico, esse crescimento, porque ele parou de ser uma roleta russa. Hoje já se sabe que não existe esse negócio de tempo específico para todos os fios. Cada fio tem aí a sua característica, então tem espessura, qualidade, resistência, que podem ser diferentes. Mas eu criei uma tabela só de estimativa. Por quê? Porque daí você coloca ali o plástico filme e coloca algum tempinho ali de ação para depois ir verificando se já atingiu a maleabilidade ou não, tá? Então, normalmente, em fios finos, a gente atinge essa maleabilidade de 5 a 8 minutos. Fios intermediários, de 8 a 15. E fios extremamente grossos, de 15 a 20 minutos, tá? Mas isso daí vai depender muito do que eu falei. Espessura, qualidade do fio e resistência. Nós utilizamos um método chamado MTA, que é o melhor tempo de ação do produto. Então, se a gente já utilizou ali entre 15 e 20 minutos e não atingiu a maleabilidade desejada, o que a gente faz? A gente faz a remoção com algodão seco e faz uma reaplicação.
Não indico fazer a reaplicação em cima do produto que já agiu ali na pele. Por quê? Porque ele já agiu o que tinha que agir, né? A velocidade de reação dele, né? O pico de melhoração já está decaindo, e se você botar produto ali em cima, ele vai reagir, né? Vai perder tempo com aquele produto para depois reagir com o fio. Bem, o teste de maleabilidade, qual que é o teste mais fácil? Você pegar a escovinha e fazer a ondinha, o S, tá? Por quê? Porque quando você faz esse S, o fio inteiro tem que acompanhar o movimento, então ele não vai ficar com uma pontinha solta de um lado do outro. Se ficar, isso significa que ainda não atingiu a maleabilidade, tá? Então, quando atingir essa maleabilidade, a gente já remove o produto com algodão seco e passamos para o próximo passo. O passo 2 é o Neutralize Brown, tá? Que nós iremos aplicar com um pincel limpo, outro pincel para evitar a contaminação cruzada. E o tempo de ação dele normalmente é de 50% do valor do tempo do passo 1. Então, por exemplo, utilizei o alinhador durante 10 minutos, então eu vou utilizar o Neutralize por 6 minutos ou 5 minutos. Se eu usei por 12 minutos, vou usar por 6. Usei por 20 minutos, vou usar por 10. Mas não é só isso que você precisa estar ali, ó, de olho. Você precisa também verificar a textura do fio, tá? Se ela vai enrijecendo, se ela vai mudando ali a textura dela, tá? Porque você tem ali uma super maleabilidade e conforme a ação do Neutralize, essa maleabilidade vai, vamos dizer assim, diminuindo, tá? Bem, eu gosto de fazer a epilação e a marcação depois, por quê? Porque às vezes tem alguns fiozinhos que quando a sobrancelha tá direcionada, né, todinha ali, ó, de lateral, e quando a gente dá aquela leve levantadinha, pode ser que precise ou não tirar. Então, eu prefiro tirar depois. E sem contar que daí a gente já, se tira depois, tá? A gente evita tá sensibilizando ainda mais a pele durante o processo. Bem, nós podemos utilizar coloração ou rena. Eu sei que você está assistindo agora falando assim, mas a minha professora, a profissional tal, falou que não é para utilizar rena. Mas eu vou explicar agora de forma rápida porque eu não vejo problema. Se você fez um procedimento onde o fio se manteve saudável, com qualidade e espessura, você pode sim fazer a aplicação de rena, tá? Por quê? O tempo, o ciclo de crescimento da sobrancelha e dos cabelos são diferentes. Quando um profissional, quando uma cliente, vamos dizer assim, chega para um profissional com rena, né? Porque sim, todas as informações são verdadeiras, né? Ele vai formar ali diversas camadas e depois para você trocar, né, de coloração, de rena para coloração ou precisar fazer algum outro tipo de serviço naquele fio, naquele cabelo, vai ter diferença entre o fio natural e o fio que recebeu a rena. Só que a nossa sobrancelha, ela tem um ciclo diferente do cabelo. No cabelo, por exemplo, a gente passou lá 2, 3 meses, a gente tem 2, 3 dedos só de raiz. Não é o caso da sobrancelha. Então é por isso que eu não vejo o porquê não usar a rena após o brow, tá? Quando é que eu uso coloração? Normalmente eu uso coloração porque eu também gosto bastante do efeito da coloração, tá? Eu opto pela rena se a cliente gostar do efeito rena e também se os fios estão saudáveis. Se eu notar que o fio ficou um pouquinho mais afinado, que houve um pouquinho mais da perda da coloração, aí eu vou optar pela coloração. Por quê? Porque a coloração ela vai dar corpo por baixo da escama. Tá? A cor revela por baixo da escama. Então, se a gente perder um pouquinho de massa ali durante o processo, o mais interessante é que a gente use a coloração, tá bom? Sem contar que a coloração vai dar brilho, é sem amônia, tem inúmeros benefícios. Mas é lógico que quando a gente trabalha com pessoas, existem clientes que têm ali o seu gosto, gosta do efeito rena, né? Então, eu não vejo por que não passar, tá? Mas aqui o nosso treinamento vai ser utilizando a coloração, porque o efeito da coloração também fica maravilhoso. E como eu falei, sem amônia, então fiz a coloração, aí eu vou e utilizo o nosso sérum.
Porque o nosso sérum ele é muito completo, gente, extremamente completo. Tanto é que eu utilizo ele no spa nutritivo de sobrancelhas, utilizo no microagulhamento, reconstrução. Por quê? Porque ele vai hidratar, nutrir e também vai ajudar na reconstrução do fio. Aqui tem alguns benefícios que eu listei aqui para vocês. Então, é livre de fragrância sintética, sem parabeno, com glicerina natural, fortalece os fios, aparência saudável, alta espalhabilidade, tá? Que hoje os produtos com melhor espalhabilidade são os que têm melhor performance, tá? Sensorial refrescante, os aminoácidos, aí é onde começa a diferença. A queratina é de baixo peso molecular, ômega 3, 6 e 9 e pantenol. Então eu aplico ali o sérum e eu não faço remoção, eu aguardo, né? Ou se não, até usa ali os dedos, uma esfera, tá? Sempre no sentido dos fios para ajudar na absorção. E por fim, eu faço o acabamento com a nossa paleta, tá? Utilizando um corretivo, tá? Para poder evidenciar ainda mais o formato da sobrancelha e finalizo ali com um rímel. E essa é a nossa parte teórica e agora a gente vai para a nossa parte prática, onde a gente vai mostrar todos os detalhes que foram ditos aqui. Vamos lá? Então vamos começar o nosso procedimento de brow lamination, começando pela higienização. Eu vou começar utilizando o nosso mousse, tá? É importante que seja formato mousse, porque ele é o mais suave para a região do rosto, sobrancelhas, tá? E sem contar que esse nosso mousse ele tem rosa mosqueta e pantenol. Com a minha escovinha de silicone, tá? Eu gosto bastante porque ela oferece uma massagem, né? A gente já começa aquele over delivery desde o começo do nosso atendimento. Então, eu despejo um pouquinho e com movimentos circulares eu vou higienizando a pele. Tá, só mais um pouquinho. É interessante esse momento da massagem porque você deixa agir durante alguns instantes na pele. Faço a remoção com algodão umedecido. Em seguida, faço a aplicação do tônico, que ele vai nos auxiliar na remoção de resíduos e também equilibrando o pH da pele. Agora nós iremos fazer a aplicação do produto alinhador, tá? Colocando em um pincel limpo. Nesse momento, a gente pode só espalhar o produto nos fiozinhos, tá? Não há necessidade, se você não quiser já começar a direcionar os fios, mas ó, se você quiser direcionar, ele já vem com facilidade, tá? É só mais um pouquinho.
Eu já coloco o cronômetro para contar. Primeiramente 10 minutinhos. E vamos colocar o nosso plástico filme. Ó, plástico comum. Agora a gente vai aplicar na outra sobrancelha. Então, se você quiser direcionar, pode. E se quiser só colocar o produto a princípio em cima dos fios para começar a agir, também. E em seguida, vamos colocar o plástico filme. Então, vamos deixar agir o total de 10 minutinhos, já retornamos. Bem, já deram 10 minutinhos, tá? Então, vamos fazer a verificação, teste de maleabilidade. A gente vem penteando. Agora a gente vai fazer o famoso S. Ó, ele já ficou bonitinho. Eu só vou deixar mais um minutinho porque tem um fiozinho ou outro ali, ó. Ele tá um pouquinho levantadinho, mas a maleabilidade já tá praticamente ok. Ó. Então, só mais um minutinho e a gente já vai remover. Bem, agora a gente vai fazer a remoção do produto com algodão seco. Após a remoção, agora a gente vai fazer a aplicação do Neutralize. E vamos utilizar um pincelzinho limpo. Então, vamos lá. Vamos colocar uma porçãozinha do produto. É sempre importante pentear, então eu vou pegar uma nova escovinha, tá? E vamos contar 6 minutinhos. Vamos aplicar na outra sobrancelha.
E agora a gente vai deixar o tempo de ação de 6 minutinhos, sendo que esse daqui 1 minutinho a mais. Bem, passaram-se 6 minutos. Agora eu vou fazer a remoção. Como a gente vai fazer a coloração, então eu estou fazendo a remoção do Neutralize com algodão seco. E agora o próximo passo, eu vou fazer a marcação inferior para fazer a aplicação da coloração. E a cor escolhida será marrom média. Agora a gente vai realizar a marcação inferior, tá? A gente não vai fazer remoção de fios. Um pouquinho assim. Prontinho, e agora a gente vai fazer a aplicação da coloração. Então está aqui, ó, coloração marrom média. Já fiz a mistura e agora a gente vai fazer a aplicação. Eu gosto de ir aplicando próximo da marcação e venho puxando no sentido dos fios do projeto, né? Então, eles vão se alinhando. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de produto, então eu venho passando com a mão um pouquinho mais suave para ficar uma quantidade de produto sobre os fios. E agora com um cotonete eu venho limpando essa parte superior e venho fazendo esse alinhamento dos fios.
Então a gente deixou agir o total de 15 minutinhos na coloração e agora a gente vai fazer a remoção com algodão umedecido. Sempre puxando no sentido do projeto. E agora a gente vai fazer a nutrição da sobrancelha com o nosso sérum. Com o sérum, um pincelzinho limpo. Ele tem alta espalhabilidade. E agora a gente vai deixar agir até absorver os fiozinhos. O produto ser absorvido pelos fiozinhos, na verdade. Bem, então agora o nosso sérum já foi absorvido, ele não é enxaguado. E eu vou vir com a nossa paleta aqui, ó, com corretivo, para fazer o acabamento. Nós não estamos removendo os fiozinhos dela. Com cotonete a gente faz o acabamento. E prontinho, agora a gente terminou o procedimento, alinhando mais os fiozinhos para deixar um ar mais natural.